Graça e paz, queridos, glória a Deus, povo de Deus abençoado, né? Amém. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz que devemos amar uns aos outros, né? E amar significa servir uns aos outros, ser uma bênção um na vida do outro. Nós vimos a semana passada sobre célula, mas a questão do DNA, do RNA, Cristo no centro da célula, né? Muito importante. Se você não assistiu a aula passada, vai lá e assista a aula passada, que na verdade você não pode perder nenhuma aula desse Tadel aqui. Por quê? Porque você vai começar a entender a visão celular, a importância da visão celular, ok? Então não perca nenhuma aula. Nós vamos hoje falar sobre o pacto da célula, tá? Que é a comunidade por meio do compromisso de uns aos outros. Então nós vamos começar a falar a respeito do pacto, a importância, né, de você ter um pacto, né, desse compromisso, né, com a sua própria célula. Isso é fundamental. Amém? Então nós vamos ver alguns exemplos aqui de pacto que é importante para você colocar em prática na sua vida, né, e toda a célula praticar, tá bom? Eu vou ler aqui Colossenses capítulo 3, vou começar do versículo 12 até o 15. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós vamos falar do primeiro pacto, o pacto número 1, para dentro da célula. Que pacto é esse? É o pacto, querido, da afirmação da graça, tá? Que é o amor incondicional, é o amor ágape, tá? O amor que vem de Deus. E nesse pacto, ele vai nos ensinar o seguinte, eu escolho amá-los, edificá-los e aceitá-los, meus irmãos e irmãs. Não importam o que digam ou façam, eu escolho amá-los do jeito que vocês são. Nada do que fizeram ou farão vai me impedir de amá-los. Posso não concordar com suas ações, mas vou amá-los como pessoas e fazer tudo para suportá-los na certeza do amor de Deus. Olha só esse pacto que você faz com a sua célula. É importante esses pactos, querido, é fundamental. E pacto, você precisa entender uma coisa, pacto é uma aliança, tá? E uma aliança, você não deve quebrar essa aliança. Você não deve quebrar esse pacto. Você é responsável por fazer com que essa aliança permaneça, fazer com que esse pacto permaneça. Então vamos aqui pensar um pouquinho no que diz esse pacto aqui, tá? Pacto da afirmação da graça. Então aqui, eu escolho amá-los. Então quando você faz o pacto, você está fazendo uma escolha pessoal e que você deve cumprir, porque desde que você escolheu isso, é uma responsabilidade você cumprir isso, tá? Amar a gente sabe que é servir. Então você escolhe amar, não apenas amar, mas edificar, isto é, fortalecer a vida do irmão. Quando você está numa célula, você tem o papel de fortalecer a vida do seu irmão. E o seu irmão tem o papel de fortalecer a sua vida. Olha que coisa tremenda, né? Um fortalecendo o outro. Você torna ali uma célula abençoada, com pessoas realmente renovadas a cada dia.
Então, amar, edificar e aceitar. Por que é importante isso de aceitar? Você escolher aceitar? Porque Jesus nos aceitou, assim do jeito que a gente é, a nossa maneira. Claro que Ele nos amou, Ele vem nos fortalecendo, Ele vem tentando nos edificar a cada dia, né? Transformando a nossa vida a cada dia, mas Ele nos aceitou como éramos e aceitamos as pessoas da célula como elas são, tá? Do jeito que elas chegam ali, como as pessoas nos aceitam também quando nós chegamos ali naquela célula. Meus irmãos e irmãs, não importa o que digam ou façam, então você vai amar, você vai edificar, você vai aceitar. Não, levando em conta aquilo que elas façam, aquilo que elas digam. E acontece muitas coisas, às vezes na célula, nos relacionamentos, que as pessoas ficam, levando em conta o que as pessoas disseram. Se você não gostou, você conversa, bate um papo, né? Explica que você não gostou, pede perdão porque ficou chateado, e a pessoa que fez aquilo também deve, então, pedir perdão por ter feito algo que trouxe tristeza ali na vida do irmão. E ali se acerta e vamos continuar até chegar à estatura de varão perfeito. Então ele diz aqui, escolho amá-los do jeito que vocês são. Cada um tem um jeitão, cada um tem uma maneira de ser, né? E aí você tem que amar a pessoa daquele jeito, tá? Nada do que fizeram ou farão vai me impedir de amá-los. Presta atenção nessa coisa aqui. É amar a pessoa, não é amar a atitude errada dela, tá? Não é isso. Errou, você vai tentar edificar, fortalecer e levar ela a uma transformação. Por isso é importante que você amar essa pessoa independente de qualquer coisa, né? Espero que você esteja me entendendo aquilo que eu estou falando. Isso é importante para nós. Posso aqui, não concordar com suas ações, mas vou amá-los como pessoas e fazer tudo para suportá-los na certeza do amor de Cristo, no amor de Deus, tá? Tem atitude, gente, que falar a verdade, a gente não concorda. Mas a outra coisa mesmo não concordando, eu preciso suportar. Eu tenho que ter uma força suficiente para suportar, quer dizer, para aguentar a bronca. É um suporte que aguenta peso, tá? Então, como crente, eu tenho que crescer em direção a isso. Então, é o pacto da afirmação da graça. O que é graça? É favor imerecido, né? Às vezes a pessoa não merece, mas é graça, assim como Cristo teve graça a nosso respeito. Então, o primeiro pacto que você precisa ter na célula e que você não deve quebrar ali dentro da sua célula. O segundo pacto é o pacto da honestidade. O que diz esse pacto? Está lá em Efésios capítulo 4, 25 a 32. Não sei se eu vou ler o texto. Os textos acabam ficando um pouco longos, mas é importante que você leia esses textos aí, ok? Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo, e não pequem a permitir que a ira os controle. Calmem a ira antes que o sol se ponha, pois ele cria oportunidades para o diabo, tá? Então é o pacto da honestidade. Não vou ler o texto todo, depois você leia aí o texto. Então vamos lá, o que diz esse pacto? Eu não vou esconder como me sinto a respeito de vocês, ou o que vem de vocês, bem ou mal, mas vou procurar no tempo do Espírito conversar francamente e diretamente com vocês de modo amoroso e perdoador, para que vocês não fiquem desestruturados quando estiverem em dificuldades e que para nossas frustrações mútuas não se transformem em amargura. Veja só que esse pacto aqui está completando o pacto anterior, ok? Depois diz assim: vou tentar refletir para vocês aquilo que estou ouvindo e sentindo a respeito de vocês. Se isso significa arriscar-me a sofrer,
sabendo que ao falar a verdade em amor, é que crescemos em tudo em Cristo, que é a cabeça, Efésios 4,15. Então eu aceito correr o risco. Vou tentar expressar essa honestidade de maneira sincera e controlada, de acordo com as percepções que eu tiver das circunstâncias. Ok? Então aqui é o pacto da honestidade. O que é isso? É você não ser fingido, não ser mentiroso. Não está sentindo legal, está sentindo bem, está sentindo alguma coisa? Você vai abrir o seu coração. Você vai compartilhar com a célula ou com as pessoas que você acha que deve compartilhar diretamente isso daqui. Mas preste bem atenção. Tem gente que fala assim, eu falo mesmo, e arruma uma grande confusão. Mas não é eu falo mesmo. É falar de maneira adequada, no sentido de conduzir edificação, aceitação, no sentido de levar uma transformação para aquela situação, ok? Aqui eu estou falando aqui que você está se arriscando a falar essas coisas. E como você se arrisca a falar essas coisas, fale com sabedoria. Às vezes não é o momento de você falar. Está irado, está invocado? Talvez aquele não seja o momento. Ore, fale com Deus, peça as palavras certas para o Senhor. E aí então você compartilha, ok? Porque o intuito de você compartilhar é ganhar para a célula e ganhar para você. É um pacto de honestidade. Não é legal, por exemplo, você está sentindo alguma coisa ali em relação à célula, não falar na célula e sair falando fora. Isso não é honestidade, isso é desonestidade com a célula. É desonestidade com os seus irmãos. E desonestidade com você mesmo, porque depois alguém vai ficar sabendo que você saiu falando e para você consertar esse negócio, meu amigo, vai ser difícil. Então é importante você ser honesto. Olha, eu vou falar isso porque eu estou sentindo isso, com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho. Eu quero que a gente seja uma célula abençoada, é trazer a vida de Cristo para a nossa célula. Então você fala ali dentro. E que fala ali dentro, morre ali dentro. É entre vocês, entre a célula. Não é essa coisa de ficar espalhando. E quem ouviu não pode falar absolutamente nada. Mas seja honesto com você, seja honesto com a célula. Isso traz edificação, isso fortalece a célula. Amém? Sempre assim. Se alguém foi honesto na célula, lembre do primeiro pacto? Ame. Aceite, ele está também trazendo edificação ali para a célula. O terceiro pacto está lá no texto de Romanos, no capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 25. Esse pacto aqui é chamado o pacto da transparência. Paulo está dizendo assim, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Acontece isso com você de vez em quando? Você quer fazer o que é certo, mas, nossa, pisei na bola. Não queria fazer, mas acabei fazendo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço. Olha só como se precisa de crescimento, como nós precisamos, como Paulo precisava. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri que a lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Não é isso que a gente diz? Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente, me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Graças a Deus! A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Misericórdia, né?
Então aqui é onde entra o pacto da transparência. A gente vê aqui o apóstolo Paulo, ele sendo extremamente transparente, ele está abrindo o seu coração, falando de uma batalha, de uma luta que ele enfrenta. E a célula, querido, é um lugar de transparência, é lugar de abrir o coração, né? De falar das lutas, das dificuldades, para que haja uma edificação. Tá? Porque, veja bem, se a célula não for o lugar aonde você pode chorar, aonde você vai chorar? Ali é o lugar, né? De você abrir seu coração, de você ser transparente. Tá? Por quê? Olha o primeiro pacto lá, a aceitação dos irmãos, o amor dos irmãos, a questão de levar à edificação. Então, quando você é transparente, você abre o coração, não é para que haja condenação da célula, mas é que haja uma aceitação até o ponto de que cada irmão procure levar à edificação, né? Levar aí uma maneira de conduzir você a um crescimento, a vencer essa dificuldade que você está enfrentando. Então aqui diz assim: prometo me empenhar para me tornar uma pessoa mais aberta, abrindo os meus sentimentos, minhas lutas, minhas alegrias e minhas dores para vocês da melhor maneira possível. Não só falar da tristeza, angústia, batalha, mas até as alegrias, né? A intensidade com que vou fazer isso tem como implicação o fato de que não vou conseguir nada sem vocês. Olha, eu preciso abrir meu coração, gente, porque sozinho está difícil, sozinho está complicado, sozinho eu não vou dar um passo a mais sequer. Então, olha, eu tenho que ser transparente. Então eu vou falar, eu vou abrir meu coração e espero que vocês me ajudem nessa situação. Eu espero a ajuda de vocês. E da mesma forma eu espero ajudar vocês. Então você percebe que a célula é um corpo. A vida provém de Cristo, que é o DNA, que é o centro. Ele que vai trazer toda a edificação. E nessa situação, todos buscando a Cristo, Cristo traz uma resposta para levar a você a edificação quando você é transparente. Por quê? Como Cristo é a vida da célula, ele vai trazer uma revelação para por exemplo, traz uma revelação ali para o Guilherme, traz uma revelação ali para a Carol, traz uma revelação ali para o pastor que está participando da célula, traz uma revelação para outro, e como você foi transparente, nessa questão do corpo, cada um traz uma palavra e você sai renovado, fortalecido e capacitado para vencer, porque o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida através de cada um. E através da palavra você é transformado. O outro abre o coração, é transparente. O Senhor traz uma palavra para você. Não é porque você teve uma dificuldade de abrir o seu coração que o Espírito Santo não vai falar com você naquele momento. Às vezes um outro vai abrir o coração e o Espírito Santo, Deus Pai, Jesus, que é o DNA da célula, ali ele traz uma revelação ali para você naquele momento. Como você abriu o seu coração, você está livre. Você está liberto, Deus fala com você e você tem uma palavra. Aí você leva para o irmão também. E aquela sua palavra ajuda que ele seja edificado, que ele seja fortalecido. Que coisa tremenda, querida, é uma célula. Que coisa fantástica é uma célula. Você não tem noção de como você é edificado através de uma célula. Vamos ver também aqui outro pacto muito importante para a nossa célula, que é o pacto da oração. Tá? 2 Tessalonicenses capítulo 1. Vamos dar uma lida no texto aqui. Assim continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivará a fazer. Verso 12. Então o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês, e vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Olha,
grava esse texto aí. Acho que eu não tinha decorado esse versículo, mas vou colocar na minha lista aqui para decorar esse versículo. Fantástico, os dois. O pacto da oração diz assim: eu faço um pacto de orar por vocês regularmente, crendo que nosso amado Pai deseja que oremos uns pelos outros e peçamos pelas bênçãos que todos precisamos. Não serei um ouvinte passivo, mas sim escolho ser um participante espiritual desejoso de entrar na situação de vocês e auxiliá-los a levar os seus fardos em oração. Olha que coisa tremenda. Você fez o pacto da transparência. Lá no começo você fez a graça. Depois você fez o pacto da honestidade. E aqui você faz o pacto da oração. Cada irmão de célula orando. Você abriu o seu coração. Todo mundo ministrou, todo mundo falou. E aquela coisa toda. E aí, quando chega no pacto da oração, o seu irmão vai para casa, já notou a sua situação. Então ele vai orar por você regularmente. Interceder pela sua vida. Né? Para que as bênçãos de Deus venham sobre você, para que você vença a situação na sua vida, toda a célula orando por você, isto é, cada um orando uns pelos outros ali, né? Anotando os pedidos. Se não tem pedido, ele vai orar a si mesmo, para Deus abençoar, dar graça, dar sabedoria, todos orando uns pelos outros. É um pacto da oração, uma semana orando pela célula. Você imagina a igreja toda, lá, todas as células orando uns pelos outros toda semana, intercedendo, clamando, pedindo as bênçãos, as vitórias. Irmãos, isso é uma coisa fantástica. Isso é mais do que uma reunião de oração, é uma vida de oração, é uma vida de intercessão, é uma vida de edificação através da oração, de preocupação uns com os outros. Irmãos, isso é célula, isso é vida de corpo, vida de célula. É uma coisa tão fantástica quando passamos a viver esses valores dentro da nossa célula. Não tem como não ser abençoado, não tem como cada pessoa deixar de ser vitoriosa. Por isso a gente fala de célula, não é simplesmente um modismo, não, é vida. Não deixe de orar, esteja orando, esteja clamando, tá? Olha aqui o finalzinho: escolho ser um participante espiritual, desejoso de entrar na situação de vocês, quer dizer, na situação do outro, e auxiliá-los a levar os seus fardos em oração. Isso é vida. Então célula é vida, célula é vida, e a bênção é que Cristo vai te dando sabedoria para orar. O Espírito Santo vai te dando sabedoria, porque você não sabe orar como convém, mas Ele vem, né, com gemidos inexprimíveis, e a sua oração começa a criar vida. Né? Essa participação, gente, porque quando você está fazendo parte, você quer ver edificação, fortalecimento, você quer ver a coisa acontecendo, você tem relacionamento íntimo com Jesus, isso te faz orar. Mas às vezes ser cristão de apenas ir para a igreja, sentar no banco da igreja e ir para casa, sem propósito, sem objetivo, às vezes você nem ora e nem sabe por que orar, ou pelo que orar. Mas quando você está vivendo a vida de corpo, na vida de célula, você tem motivos para orar e tem prazer em orar, porque você vai ver as respostas da sua oração. O quinto pacto aqui que eu quero compartilhar com você é o pacto da sensibilidade. João capítulo 4, verso 1. Aqui é um texto que a gente não vai ler agora. Depois você lê em casa, tranquilamente, sossegado. O capítulo 4, do verso 1 até o verso 29, vai mostrar a sensibilidade de Jesus em relação à mulher samaritana, né? Aquela que vem ao poço buscar água num horário totalmente adverso, né? Um horário onde ninguém, na verdade, ia buscar água, ao meio-dia, o sol escaldante, aquele sol
quente, terrível. Então ninguém saía nesse momento. Então, por causa das dificuldades dessa mulher, ela sai exatamente nesse horário porque ela quer ali que ninguém a perturbe, quer dizer, que ninguém venha falar mal dela naquele momento, que ninguém... Então ela quer ir no momento despreocupada ali para tirar a água, tá? Para que ninguém a estivesse acusando também. Mas ela encontra naquele lugar ali quem? Jesus. Jesus não traz nenhum tipo de acusação para aquela mulher. Jesus recebe aquela mulher sensível ao coração, à necessidade daquela mulher. E Jesus, ele faz o que? Ele transforma a vida daquela mulher. Ele é sensível. E essa transformação que Jesus faz na vida dessa mulher faz dela então uma evangelista que acaba evangelizando toda uma cidade. Tá? Então o que nós precisamos é fazer o pacto de sensibilidade, ser sensível ali dentro da nossa célula e com as pessoas também que chegam. Diz assim o pacto: assim como desejo ser conhecido e compreendido por vocês, faço o pacto de ser sensível a vocês e às suas necessidades da melhor maneira possível. Vou tentar ouvi-los e sentir o que se passa com vocês e procurar tirar vocês do abismo, do buraco, do desânimo e isolamento. Vou procurar evitar seriamente dar respostas simplistas para situações difíceis nas quais vocês se encontram. Pacto da sensibilidade. Assim como desejo ser conhecido e compreendido por vocês. Gente, cada um de nós, independente de quem seja, ele tem um desejo de ser conhecido, tem o desejo de ser compreendido. Tá? Muitas vezes nós não somos conhecidos, muitas vezes não somos compreendidos, mas na célula tem que ser um lugar onde você seja compreendido. Pessoas compreendam as suas lutas, as suas dificuldades, como Jesus compreendeu as lutas e dificuldades daquela mulher. Ele amou aquela mulher, ele aceitou aquela mulher, ele ouviu as necessidades dela e trouxe a edificação para aquela mulher. Ele transformou a vida daquela mulher. Mas para transformar a vida daquela mulher, primeiro ele precisou compreender a situação dela e a necessidade dela. E ela precisava também entender que ela era compreendida, que ela era aceita e que ela era amada. Porque ninguém ouve a mensagem de uma outra pessoa se ele não perceber que aquela pessoa a compreende, que aquela pessoa a ame. Quando entender que aquela pessoa a ama e está falando muitas vezes até verdades para ela, que às vezes verdades até duras, ela vai entender e receber se ela souber que aquela pessoa a ama e que aquela pessoa a compreende. Então as pessoas querem ser compreendidas. Então você quer ser compreendida, mas você precisa fazer o pacto também de ser sensível, tá? Também às necessidades das pessoas e compreender as pessoas que estiverem ali na sua célula, ali dentro do seu relacionamento, né? Olha aqui, ó. Vou tentar ouvi-los e sentir o que se passa com vocês. Você sabe que é diferente ouvir de escutar. Que às vezes a gente está escutando, está falando, estou escutando, mas estou pensando em outra coisa. Não, eu vou ouvir. Né? Eu vou sentir o que passa com você. E eu também faço esse pacto de procurar tirar você do abismo, do buraco que você se encontra. Seja o buraco do desânimo, seja o buraco do isolamento, não importa. Eu vou tentar tirar você, restaurar você. Tá? Vou procurar evitar seriamente dar respostas simplistas para situações difíceis nas quais você se encontra, porque às vezes tem respostas que não servem para nada. Então, às vezes é melhor naquele momento orar para que o Espírito Santo, para que Cristo, que é o DNA da célula, venha trazer uma resposta. Fala, querido, essa situação para mim hoje está sendo tão difícil de dar uma resposta, que eu vou orar seriamente em relação a isso. Cristo vai trazer uma resposta.
E você vai sair desse buraco, você vai sair dessa situação, porque Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar a vida dos nossos irmãos aqui, e você vai ser muito mais que vitorioso. Isso é um pacto, irmão, isso é célula, isso é preocupação, isso é cuidado, né? Ninguém amava aquela mulher. Jesus amou de tal maneira que numa conversa, aquela mulher foi tão transformada que ela voltou para a cidade e começou a falar de Jesus. E o povo ficou alvoroçado, ela ganhou uma cidade para Jesus. Então não é a situação que a pessoa se encontra, é a transformação que é feita na vida dela por causa da sensibilidade de alguém, por causa da sensibilidade de uma pessoa. Amém? Não olhe para as pessoas como se ela não fosse nada. Seja sensível em relação a ela, porque essa pessoa pode fazer coisas tremendas e grandiosas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu vou parar aqui e eu vou continuar depois falando a respeito desse assunto, dessa coisa tão importante na nossa vida. Amém? Eu quero que você guarde isso no seu coração, que você viva isso. Se cada um passar a viver isso, irmãos, que célula tremenda você vai ter, né? Ah, mas a célula está sendo virtual. Seja sensível também de maneira virtual. Viva a célula de maneira virtual. Que coisa tremenda vai ser a sua célula. Amém? Nós estamos só no começo a respeito de células, para a gente entender a verdade do que é uma célula. Amém? Vou orar por você agora, para Deus abençoar a sua vida. Amém? Então feche seus olhos nesse momento agora. Pai querido, nós não queremos, Senhor, brincar de ser igreja. Nós não queremos brincar de ter grupos familiares, de ter célula. Nós queremos, ó Pai querido, ter o DNA que é Cristo, ter a vida de Cristo em nós. Nós queremos saber, ó Pai, que quando estamos indo para uma célula, estamos indo para ter um encontro com Cristo, receber vida e transferir vida uns para com os outros. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações e fraquezas, em todas as nossas dificuldades. Sê Tu, Senhor, o primeiro a nos edificar, a nos fortalecer. Graças Te damos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, toca no coração de cada um, ó Deus, que não estejam apenas ouvindo, meu Deus, Pai, mas entendendo e compreendendo a verdade da Tua palavra e da visão celular, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus.